Reverendíssimo Padre Gilvan, filho desta casa, reverendo diácono, queridos seminaristas Patrick e Pedro, amado povo de Deus, é uma alegria poder retornar aqui à casa do Senhor Deus Menino, onde estive ano passado enquanto diácono e hoje poder voltar e presidir a Eucaristia com vocês. Celebramos hoje a 8ª noite do nosso novenário. Já trilhamos aí uma caminhada do nosso retiro em preparação para a festa do nosso padroeiro, o Senhor Deus Menino, sob o tema Jubilar do Ano da Esperança, proclamado com alegria. A esperança não engana. Essas palavras de São Paulo, encontramos nos ensinamentos paulinos, ecoam profundamente em nossos corações, especialmente porque neste tempo nós somos chamados a renovar a nossa fé, a renovar a nossa confiança no Senhor. Então, a primeira leitura que nós escutamos no dia de hoje, da carta aos Hebreus, nos recorda, sobretudo, a essa importância de nos mantermos perseverantes. O autor sagrado nos convida nós cristãos a olharmos para o passado quando, mesmo distante de sofrimento, de sofrimentos, de atribulações, nós devemos então permanecermos firmes em nossa caminhada. Então, o próprio São Paulo vai nos exortar: não abandoneis, pois, a vossa confiança, que tem grande recompensa. Então, aqui está o chamado a vivermos essa esperança, sobretudo neste ano em que nós somos convidados a estarmos caminhando, sermos esses peregrinos de esperança. Uma confiança que não se abala, mesmo diante das provações. Contudo, a perseverança na fé está intimamente ligada, então, à esperança. Não é uma esperança vaga ou fundamentada em forças humanas. As nossas forças, quando nós confiamos, nós demonstramos a nossa confiança na nossa força, estamos também demonstrando através dessa confiança a nossa limitação. E com isso, nós devemos então depositar a nossa esperança nesse alicerce da promessa realizada pelo próprio Deus. O Deus que não falha ao indicar para nós o projeto da nossa vida, da nossa caminhada. A primeira leitura de hoje, ela conclui então com uma promessa consoladora: meu justo viverá pela fé. Então, essa fé não é apenas uma fé ali diante de uma crença intelectual, mas é uma adesão viva que nós somos convidados a viver e deve ser vivida constantemente nesse Deus que sustenta, sobretudo, aqueles que confiam nele. No Evangelho, sobretudo, Jesus, ele então se utiliza de duas parábolas para ilustrar a força e o crescimento do seu reino, do reino de Deus. Então, primeiro, ele vai trazer ali, vai comparar o reino de Deus a uma semente lançada na terra que vai crescendo misteriosamente. E a partir desse crescimento, aqueles que estão ali semeando, sabem que vai crescer, mas não imaginam, não fazem ideia de como esse crescimento ele vai se realizando. Depois, o Senhor vai falar do grão de mostarda, que é a menor das sementes. Quem já teve a possibilidade de ver um grão de mostarda, pode constatar que é menor do que um grão de arroz. Mas que ali, diante de uma semeadura, um cuidado, ela se torna uma árvore frondosa, capaz até de servir de habitação para os animais.
Então, essas duas parábolas nos convidam a contemplar plenamente como a ação de Deus se realiza, embora muitas vezes imperceptíveis aos olhos humanos, mas transformadora. O Senhor vai se transformando as coisas de modo que vai renovando todos os desejos, melhor dizendo, do coração humano. Aqui reside, então, meus irmãos, o fundamento da nossa esperança, o reino de Deus que está crescendo, mesmo que não vejamos plenamente os frutos. O Senhor, Ele nos ensina que a nossa tarefa, a tarefa de cada um de nós, cristãos batizados, inseridos na comunidade de Deus, a tarefa de todos nós é realizarmos a semeadura com fidelidade. E com isso, nesta fidelidade, confiar sobretudo que Ele, o Senhor, é quem faz germinar, é quem faz crescer e motiva na nossa semeadura o crescimento e os frutos que vamos encontrando, colhendo diante daquilo que nós estamos plantando. Às vezes, nós podemos desanimar em nossa caminhada diante da lentidão da mudança ou o peso da adversidade. Somos imediatistas, queremos tudo para ontem e esquecemos que tudo que se realiza em nossa vida, em nossa caminhada, se realiza conforme a vontade e o tempo de Deus. O Evangelho, meus irmãos, nos assegura que o reino está em marcha e o seu crescimento é realizado de forma certa. Temos a certeza do crescimento do reino de Deus, mas nós só devemos colocar a nossa confiança e a nossa certeza se nós estivermos de fato comprometidos, com o nosso coração aberto e desejosos de que esse reino ele possa ser já construído aqui e agora. No contexto que nós nos encontramos do Jubileu da Esperança, nós somos chamados a reconhecer que a semente da fé, ela foi plantada em nós através do nosso batismo. E como o grão de mostarda, pode parecer pequena diante dos desafios do mundo. Contudo, é pela graça de Deus que essa semente ela tem um potencial para se tornar para nós um refúgio, uma árvore frondosa que possa nos acolher e também possa dar frutos em nossa vida. O Senhor Deus Menino, cuja a infância nós celebramos, é o maior sinal de que a nossa esperança ela não engana. Com isso, meus irmãos, podemos perceber que no nascimento do Senhor Deus, do Deus menino que se faz aqui presente no meio de nós, no nascimento dele, nós então podemos perceber que ele veio na simplicidade como uma pequena semente de salvação plantada na história da humanidade. Aos olhos do mundo, a sua vinda parecia insignificante, mas em sua humildade, ele trouxe para nós essa promessa de vida eterna, vida em abundância, e a certeza de que Deus, Ele sim, é o único que é capaz de prometer o cumprimento das suas promessas. Amados irmãos e irmãs, o Jubileu da Esperança nos convida a olhar para o futuro com a confiança, com muita confiança, com muita esperança, sem perder de vista o presente, onde o próprio Deus, Ele já está agindo. Não esperemos amanhã para realizarmos aquilo que o Senhor pede em nossa vida, para colocarmos em prática a nossa caridade, ao olhar para o outro e acolher o olhar de misericórdia para o outro. Assim como nós esperamos, ser acolhidos, ser abraçados como comunidade de fé, também existem muitos que esperam de nós esse acolhimento. Então, como nos lembra a carta aos Hebreus, é preciso perseverar e não retroceder.
Não deixemos que as dificuldades do nosso dia a dia obscureçam a certeza de que Deus, Ele está sempre conduzindo a nossa história para um final glorioso. E com isso, peçamos ao Senhor Deus Menino que nos conceda, melhor dizendo, um coração esperançoso, um coração capaz de enxergar além das aparências e confiar, sobretudo, na transformação da graça de Deus, na transformação que é capaz de acontecer quando nós estamos abertos a acolher a graça de Deus. Que a esperança, fortalecida pela fé e sustentada pelo amor, nascido e colocado ao mundo através do menino Jesus, possa então nos tornar peregrinos perseverantes rumo à plenitude do reino. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz São Paulo aos Romanos. Assim seja. Amém.